Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, caros alunos, tudo bem com você? Professor Toninho aqui com você. Uma aula extra da disciplina de mapeamento e gerenciamento de processo. Nossa, professor, mas eu não tive aula ao vivo, nem aula de visão, por que já é uma aula extra? Pessoal, simples, vou explicar para vocês. A gente encontrou bastante dificuldade da parte dos alunos em fazer a APA dessa disciplina de mapeamento e gerenciamento de processo. Por que teve bastante dificuldade? Porque quando a professora que elaborou a disciplina, na atividade prática de aprendizagem, ela solicitava que fosse feito utilizando essa atividade utilizando a ferramenta Bizages. Essa ferramenta, alguns alunos conseguiram fazer o download dela, baixar e utilizar, e outros não. No caso, a maioria não conseguiram. Então, em conversa com a direção geral do EAD, eu conversei com eles, expliquei para eles, eu falei, cara, dá para fazer essa atividade não somente utilizando essa ferramenta, mas uma outra tipo de ferramenta, umas ferramentas simples. No caso, eu vou explicar para vocês, eu utilizei o Word mesmo, tá? Então, o que a gente combinou, então, que ficou acertado com a direção. Você pode utilizar a ferramenta Bizages, ok? Não há necessidade de ser feito por ela, e você pode utilizar um editor de texto. No caso, eu usei um Word. Você pode fazer pelo LibreOffice ou qualquer outra ferramenta. Professor, e se eu utilizo somente celular? Nesse caso, você vai fazer utilizando, você vai fazer o papel e caneta. Você vai desenhar o que a professora está solicitando nessa atividade prática, tá? Vai desenhar todo o processo, no caso que ela está solicitando, tá? Você vai utilizar esse processo, vai desenhar esse processo, tira uma foto e encaminha para o seu tutor. Quem fez pela ferramenta Bizages, eu somente solicito que envie em formato PDF, tá ok? Porque por se tratar em fluxogramas, diagramas, essas coisas ou outra, quando o nosso tutor for corrigir essa atividade utilizando a ferramenta, e sem querer a gente altera alguma coisa ali, o fluxograma de vocês vai ficar todo bagunçado. Então, por estar em PDF, a gente só consegue ter a visualização do seu arquivo, que é o que a gente precisa para avaliar ele. Tá ok, pessoal? Então, novamente explicando a questão da disciplina de mapeamento e gerenciamento de processo, tá ok? A gente foi conversado com a direção geral, atividade prática de aprendizagem, não há necessidade de utilizar a ferramenta Bizages. Você pode utilizar qualquer outro editor de texto. Tá ok, pessoal? E também, deixando já avisado vocês já de antemão, dia 22 agora, às 19h30, eu vou estar com uma aula ao vivo, explicando sobre a disciplina, explicando sobre essa APA, tirando várias dúvidas de vocês. Vou estar ao vivo. E dia 30, eu vou estar com a aula de revisão, tá ok? Dia 30, às 8h30, com a aula de revisão. Na aula de revisão, eu vou explicar um pouquinho da que foi estudada na disciplina de mapeamento e gerenciamento de processo. Vou explicar com um pouco mais clareza a APA para vocês, tá ok? E com algumas questões que podem ou não cair na prova,
tá ok? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui de antemão aqui a questão da APA, tá, pessoal? A professora, ela solicita que essa APA ela seja feita conforme esses 5 passos aqui, ó. A escolha de uma atividade departamental, vocês vão escolher uma parte de um departamento, de uma fábrica, de um comércio, de algo que vocês trabalhem ou não. Caso você não trabalhe em nenhum comércio, nenhuma fábrica, nem nada desse tipo, vocês vão imaginar como seria feito essa questão dessa fábrica. Eu vou mostrar um exemplo aqui do que a professora solicitou, utilizando a ferramenta Visage. Você pode ver que são vários diagramas, vários formatos, tá ok? Essas imagens, pessoal, tá na APA de vocês, na apostila de vocês. E aqui seria mais ou menos um esboço do que a professora solicita que seja feito, que é um simples processo. Ok, pessoal? Essa questão, a mapeamento de assembly de processo, ela nada mais é do que um simples processo de como é feito, como é fabricado. Vamos dizer assim, de forma um pouco mais clara, uma forma mais popular. Seria como se fosse uma receita de um bolo, tá ok? Você vai lá colocar tanto de ovos, tanto de farinha, tanto de leite, que é a questão. Aqui você não vai escrever, mas você vai fazer por formas de desenhos, tá? De diagramas, como é feito esse processo. Aqui já está um pouco mais exemplificado, tá ok? De como foi feita uma simples venda, solicitar venda de um refrigerante, uma compra de um refrigerante. Vocês podem fazer essa APA utilizando isso. Como eu falei, é uma coisa simples que vocês podem fazer, porém rico em detalhes, tá, pessoal? Seria interessante vocês fizerem essa questão com bastante detalhes, bastante coisa, para que quando o nosso tutor corrigir essa atividade de você, fica bem claro do que você está se tratando ali. Se você simplesmente desenhar, fazer um círculozinho, uns quadradinhos, sim ou não, uma coisa ou outra, eu vou corrigir, nós corrigiríamos e falamos assim, mas do que ele se trata, do que seria esse diagrama, esse fluxo que essa pessoa colocou, tá ok? Então, só para exemplificar, a professora colocou aqui a questão, como seria a venda, e eu vou mostrar para vocês, ó, eu utilizei o Word para fazer, tá? A venda de refrigerante, forma de pagamento, se seria no dinheiro ou no cartão, de uma forma mais simples, mais prática, tá ok? Então, vocês utilizariam dessa seguinte forma. Eu não vou dar continuidade aqui, porque talvez na aula de revisão eu dê continuidade nisso aqui e finalize para vocês. Mas seria o esboço que eu queria explicar para vocês, seria mais ou menos nessa área, nessa linha, tá? Mostrando que dá para ser feito utilizando o Word. Você pode utilizar o LibreOffice. Se caso, professor, eu vou fazer usando papel e caneta. Ok, pode utilizar, cara, fique à vontade, tá? Faça utilizando papel e caneta, utilize a ferramenta que vocês têm para trabalhar. O que eu vou deixar bem claro, eu não gostaria de corrigir, assim como os demais tutores, esse mesmo exemplo que eu estou deixando aqui para vocês, tá? Não gostaria de corrigir isso aqui que vocês não utilizassem como plágio. Eu estou deixando aqui um exemplo, como a professora realmente deixou como exemplo para vocês, de um simples processo, numa venda, numa compra de um refrigerante, tá? A disciplina mapeamento de gerenciamento de processo, você vai tentar melhorar um processo. Essa aula, inclusive, eu estou utilizando, tá? Estava agendado primeiro, dia 22, a aula ao vivo, dia 30, a aula de revisão, e somente dia 1º/9, essa aula extra, tá? Aí, por demandas e algumas reclamações de alunos em relação à ferramenta Visage, a gente foi conversado com a direção, nós tivemos a ideia de fazer essa atividade, não precisando necessariamente ser feita ela utilizando a utilização da ferramenta Visage. Você pode utilizar qualquer outro editor de texto. Como eu disse, eu mostrei para vocês, eu utilizei o Word. Vocês podem utilizar também o Word, LibreOffice. Caso eu não tenha um computador em casa, faça um papel e caneta, desenhe esses diagramas. É claro, não precisa que seja exatamente esse que está aqui na tela com vocês, mas desenhe um diagrama de uma venda,
um processo qualquer de uma fábrica. Imagine como seria essa questão da fábrica que você pode fazer para esse processo dar uma otimizada. Essa seria a palavra. O que você pode fazer para otimizar esse processo, essa venda, essa questão. Então, reforçando novamente, pessoal, a atividade prática da disciplina de mapeamento e gerenciamento de processo, não há necessidade de utilizar a ferramenta Visage. Você pode utilizar o Word ou qualquer outro editor de texto. Ou fazer, como comentei agora há pouco, utilizando papel e caneta. Ok? E dia 22 agora, às 19h30, eu vou estar com uma aula ao vivo explicando mais sobre a disciplina de mapeamento e gerenciamento de processo. E dia 30, agora, eu vou estar explicando com uma aula de revisão, onde eu vou reforçar novamente essas questões da disciplina de mapeamento e gerenciamento de processo. Vou explicar a APA para vocês, como deve proceder, como fazer essa APA, tá ok? E talvez vou jogar um banco de questão, umas 3 questões mais ou menos, que talvez possam ou não cair na prova, tá ok? Vou fazer de tudo para vocês tirarem uma nota boa nessa disciplina. Espero que tenha ficado claro o recado para vocês. Então, não há necessidade de fazer a APA utilizando a ferramenta Visage. Você pode usar qualquer editor de texto ou fazer no papel e caneta. Tá ok, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro isso. E até a próxima aula com vocês. Até mais, pessoal. Um forte abraço. Fique com Deus.